LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com o Esgoda Agro, canal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você, meu amigo, que gosta de vendas, que gosta de marketing, que gosta do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio não para, meu amigo, e o agronegócio é o nosso negócio. E como não podemos deixar de ser, estamos hoje aqui com mais um dos ícones, né? Vamos dizer assim, um jurássico como eu e mais alguns que já foram aqui entrevistados e conversamos, né? Com o meu amigo pessoal, Luciano Jalotto. Luciano Jalotto, conheci ele como meu concorrente há anos atrás, aí, quando eu trabalhava na Pioneer, ele na Cargill, e a gente brigou no campo, Cargill 901 versus 3063, a gente foi para a faca no campo e a gente acabou se tornando, né, par de área dentro da Cargill, dentro da Monsanto, e nós vamos contar um pouco dessa história aí. Luciano Jalotto, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigado, Sgoda. E eu sei que eu estava te devendo esse bate-papo há um bom tempo, então eu começo me desculpando com você por ter feito tantas idas e vindas, mas a agenda estava bem completa. Obrigado pela oportunidade, vai ser um prazer contar um pouquinho dessa história. Tem muita história boa entre eu e você, não sei se a gente conseguir abordar todas. Tem umas discussões bem interessantes. Tem, principalmente quando a gente era os concorrentes, mas depois como pares também, a gente tem boas histórias. Então, barato poder estar aqui com você, dividindo, contando um pouquinho. Espero que ajudando e inspirando alguns outros profissionais que estão começando a trajetória, né? Mas, olha, eu não posso, a gente tem essa amizade, e eu não posso deixar, vendedor não deixa a bola quicando. Eu posso estar jurássico, mas eu estou bem mais conservado que você. Cara, isso é só impressão, são seus olhos. Mas, Jalotto, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Você sabe que eu sempre jurei que quando eu trabalhava na Pioneer, né, cara, a gente é vendas, né, cara? E vendas a gente quer comer o fígado do concorrente todo dia, né, cara? E eu falava, a única empresa que eu não quero trabalhar, né, é na Bayer, porque eu trabalhei na antiga Ciba-Geigy, que Ciba e Bayer era cão e gato, e na Cargill, porque Pioneer e Cargill era cão e gato. E acabei trabalhando nas duas, né, cara, ou nas quatro, que seja. Mas, Jalotto, me conte assim, cara, eu sei que o teu pai, tua família não é tanto do agronegócio. Como é que tu veio a fazer agronomia, meu amigo? O que que deu na cabeça? Você vai dar risada nessa história e tem algumas coisas interessantes. Eu posso dividir ela em duas etapas. Falta de sorte, talvez, em alguns momentos, e vou te explicar o porquê, mas eu tenho que agradecer. Eu vou em muita sorte e coisas do destino, tá? Então, assim, minha família realmente não tem vínculos agrícolas. Meu avô era administrador de fazenda, meu avô paterno, e meu avô materno, italiano, vindo da Itália, que trabalhou muito nos cafezais do interior de São Paulo, na região de Marília, Veracruz, Garça. Tá? Então, a princípio seria esse contato. Só que naquela época, tudo era muito difícil, a vida era muito difícil, educação era muito difícil. E meu avô nunca investiu na educação dos filhos, era o que tinha disponível. E você vai acreditar ou não, mas todos os meus tios e tias do lado paterno são professores, porque a escola normal, que era o fundamental na época, formava professores. Meu pai é professor de geografia, para você ter uma ideia. Só que todos eles foram trabalhar na área de cereais, né? Então, começaram a trabalhar em sambra e tudo mais. Então, meu contato com a agricultura foi meus tios, que trabalhavam comprando e vendendo cereais, e o meu tio, que trabalhou na Cargill, depois a gente conta uma parte dessa história, né? E como eu entrei na agronomia, foi o seguinte, a agronomia não era nada pop na época, né? E eu queria fazer odonto. Eu achava que ia me dar um futuro diferente. Mas era muito caro. E meu pai falou assim, vai fazer teste vocacional. E deu, olha só, oceanografia. Ele falou assim, Florianópolis e Rio de Janeiro você não vai, esquece, meu irmão. Eu já conheci o filho que ele tinha. Agronomia e odontologia. E se você pegasse, na época era crédito. E se você fazia alguma matéria, o primeiro semestre tinha citologia, que tinha na odontologia, química orgânica, que tinha na odontologia. Então, eu liberava uma carga horária interessante fazendo agronomia. Fui fazer agronomia, entrei em julho,
mais ou menos outubro, teve um grande evento na Coamo, do primeiro encontro plantio direto do Brasil, patrocinado, inclusive, pela própria Monsanto, né? E como estudante, você vai nesses congressos, né? Cara, fui e fiquei alucinado, né, cara? Era aquilo que eu queria fazer. E voltei e falei, meu pai, não vou mais fazer odontologia, eu vou ficar na agronomia. E fiquei na agronomia, me formei, e aí continuei minha carreira. Você sabe que nós temos alguma coisa em comum. Eu fiz vestibular pro odonto também, ainda bem que eu não passei, viu, cara? Porque eu não ia conseguir dar uma injeção na boca do cara, viu, bicho? Cara, Mas, eu falo isso hoje, quando ficar dentro do consultório o dia inteiro em cima de alguém com a boca aberta, não era. E olha é, aqui, eu falei do destino, né? Então eu falei, essa foi a sorte, tá? E eu vou falar do destino. Você sabe da história, meu pai foi gerente de café da Cargill, meu tio foi gerente da Cargill Sementes, eu tinha um tio na Sambra, cerealista, então a gente, foi esse meu meio, né? Meu pai foi gerente da Cocamar de café, mas quando eu era muito pequenininho, meu pai trabalhava na Cargill, o escritório era sazonal, então ele tinha uma equipe de compra, classificação e um balanceiro, ele ia mudando conforme a safra. E na época, cartão de visita era muito comum para você se apresentar. Mas a cada 3 meses, 4 meses, ele mudava o escritório e sobrava uma caixinha de cartão de visita. Então eu tinha uma pastinha executiva, que ele jogou fora lá no canto, e eu tinha o bloquinho da Cargill, a caneta da Cargill e os cartãozinhos dele da Cargill de apresentação. E minha mãe limpando a casa, e eu brincando. Ela falava, onde você vai, filho? Ah, vou trabalhar. Onde você vai trabalhar? Vou trabalhar na Cargill. E olha só que coincidência do ironia do destino, né? destino, né, cara? Brincadeira, né? E Então, tive muita convivência aí nesse meio. aos colegas aqui que estão assistindo, né? Então, o Jaloto, ele foi Cargill, ele foi Coamo uma parte do tempo, vamos falar um pouquinho disso. Ele foi Cargill, ele foi Monsanto e hoje ele é a Bayer, né? Mas ele deixou a Monsanto e foi na Bayer e passou por vários setores da Bayer, inclusive morou na Argentina. Vamos falar um pouco sobre esse tipo de coisa, né? E vai ser um bate-papo bastante interessante. Mas você se formou em Maringá, Jaloto, e aí foi fazer um teste e entrou na Coamo, lá na turma do Varagro e Companhia Limitada. Meu chefe mora era o Ney Sesconeto, né? Um grande Nesses agrônomo, Coneto. líder técnico, um cara impressionante. A Faculdade de Agronomia de Maringá nunca deu muito direcionamento para multinacionais, Godo. Ela dava extensionismo, né? Ela dava muito a questão de pesquisa, e eu tinha dois professores de solo sensacionais que tinham um contato por causa do plantio direto, que eu te falei no começo, com a Coamo. E aí abriu seleção bem quando eu estava saindo da faculdade, me indicaram e eu fiquei em São João de Ivaí, trabalhando com algodão, milho e feijão. Né? Então foi o comecinho ali, trabalhando, contando gazula, fazendo MIP em algodão. E aí eu descobri que eu queria uma multinacional urgentemente, porque, olha, marcar Não se deu bem contando ácaro no algodão, Jaloto? a gazula, né, soltar a aplicação, cara, aquela quantidade de veneno incrível, né, cara, que a gente tinha que aplicar 12, 13 vezes no ciclo. E quando você entra novo, a pior conta é a tua, né, os pequenos produtores e tudo mais. Tinha dia que eu passava uma semana inteira marcando curva de nível na mangueira, porque em São João do Ivaí, no Norte do Paraná, é bem quebrado, né. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né. Não é isso que eu pedi para Deus, né? E aí, Não. como é que você entrou na Cargill? O que que aconteceu? Foi o Tavarão que levou você para lá? Foi uma entrevista para a área de produção de sementes, e a gente fez a seleção e, por coincidência, o Tavares foi assistir, ele e o Serginho Ortiz, não sei se você lembra do Sérgio também, colega nosso. E aí acabou a entrevista, eu passei na entrevista para a produção, cheguei em casa, um telefonema para ligar para Andirá, que o seu Tavares precisava de 3 pessoas e ele estava pensando em algumas pessoas, perguntou se eu queria ir para vendas. Naquele momento foi eu, o Rogério, Antonângelo e o Niltinho. Antonângelo. Né? O E Antonângelo e aí fui quem para mais? o Newton, Nilton Ribeiro? Newton Ribeiro. É, Nilton Ribeiro, hoje está trabalhando com semente também. Mas, Jaloto, você foi para a área comercial, foi como trainee, foi como AT, o quê? Ou foi como RC direto? Não, na verdade, naquela época, a gente tinha uma estrutura bem interessante que hoje não tem nenhuma outra empresa. Ele tinha um supervisor de vendas da região e ele tinha um funcionário AT. Então, o assistente técnico, ele era funcionário, não temporário, um trainee, né? Então, eu reportava dentro da área, ele reportava para o Enio, em Toledo. O Enio era o supervisor de vendas, então o Enio cuidava da conta, pedido, negociação, tudo mais. E eu ia fazer geração de demanda e assistência técnica no campo. Fiquei 2 anos e meio nessa área, e aí virei RC. Enio Schwinvelski.
uma figura, ainda vou entrevistar essa figura aí, não está mais no agronegócio, está aposentado. Sabe que aquele oeste do Paraná tem uns jurássicos, mais jurássicos que nós, né, cara? Vilmar Berto, que ainda está trabalhando, já entrevistei aqui, Gilceu Rec, que hoje planta lá em São Cepé, no Rio Grande do Sul, e mora em Itapema, e Enio Stilvelski, Decalbe, né, que hoje também está curtindo a vida, viajando pelo mundo e assim por diante. Mas aí Entrevista você. ele e ele te conta as novidades, tá? Ele tá no agro ainda, mas eu não vou dar spoiler aqui. Eu sei que ele anda fazendo umas mandracaria por fora aí, eu tô sabendo, mas já já eu descubro melhor isso aí. Mas me conte, Jaloto, você ficou quanto tempo dando esse suporte até você se tornar um representante comercial? Fiquei 2 anos. 2 anos, quase 2 anos e meio. E aí, na época, o Cal estava vindo para Cargill junto com a Alba, mudou o modelo, né? E eu tive o prazer de ser convidado junto com ele para montar uma empresa de representação comercial. Então, depois disso, eu fiquei mais 2 anos como RC. Tive Era, muita sorte, né? era Porque você assim, e o Enio, e o Paulo Alves tinha o que nessa história aí? Ele era um desenvolvimento do mercado? Qual que era do Paulo Alves aí? não, o Paulo, naquela época, o Paulo tinha saído da Cargill e ido para os Estados Unidos estudar. Hã? Depois ele voltou como coordenador de marketing com o Cal, né? Mas o Paulo já não estava mais. Eu substituí o Paulo, na verdade, né? O Paulo era o AT de Palotina, né? Entendi. O Paulo era o AT de Palotina. E você Aí, ficou quando ele quanto estava nos Estados tempo Unidos, ele veio para como você ficou quanto tempo como RC? 2 anos e pouquinhos, agora. Hã? 2 anos, quase 2 anos e meio. Peguei aquele Foi boom que foi quando 600, a 900. Monsanto comprou? Foi um pouquinho antes e a transição, né? Hã? Foi um pouquinho antes da transição. E aí eu pedi para ir para a Monsanto Química, Ah, né? você pediu para ir para a parte química, É, mas não chegou, né? Aí. então, fui. Aí Não me lembro dessa passagem aí. eu fiquei no lugar, eu substituí o Fernando Sala, entrou ele. Ah, você foi um gerente de Ah, contas, né? Foi um key account, né? não, antes eu fui à ITV, quase uma safra e pouquinho, aí mudou o modelo para gerente de contas, eu assumi a gerência de contas. Na época Certo. eu substituí o Fernando Sala, e uma história bem, bem divertida, né? Num dia de campo de Wildigan, IRR, na Cevale, eu noivo, ia me casar em dezembro, isso era março, e o Sala tinha sido transferido para Rio Verde. E aí ele falou assim, cara, esse negócio de agenciamento vai acabar, vocês ganham muito dinheiro, isso é um negócio muito bom para vocês, a Monsanto não é assim, não é assim, não é assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, Sala, é o seguinte, cara, no dia seguinte, pode falar comigo? Posso, estou indo tomar um café contigo. Cheguei para ele e falei assim, Sala, vai mudar mesmo? Ele, vai. Falei, então me diga para tua posição. Ele catou o telefone, ligou para a Conceição e falou, com, eu tenho um cara aqui para me substituir, se você quiser. A Com falou com o Soares na hora do almoço, às 2 da tarde desse mesmo dia eu estava fazendo entrevista com ela, no dia seguinte estava contratado pela Monsanto. Conceição Guimarães era gerente regional na época da Monsanto e hoje é diretora de RH da UPL, que a gente teve o prazer de conversar aqui no Canal LFZ Consultoria. E Mas aí, sabe, aqui para mim, cara, assim, é até importante, até pelo reconhecimento que eu tenho. aham, Eu mas, aprendi, eu aprendi o que é esse business nesses 2 anos, cara. é, você ficou com químico, especificamente quanto tempo? Um ano e meio, mais ou menos. E aí o Paulo Cal te chamou para assumir uma gerência? Como é que foi esse negócio? Não, depois do químico, teve a integração mesmo, né? Que a gente acabou desconectando a Brascalb, mudando para Decalb, saindo a Sementes Cargill, lembra disso? E eu fui ser gerente de contas, então eu fiquei gerente de contas em todo o Paraná, Oeste Paraná, Sudeste Paraná e Paraguai, limpando as contas que a gente tinha naquela época com a Agrofert, Decalpar, fazendo a conciliação de contas. Fiquei aí um ano, quase um ano inteiro, e aí mudaram de novo para as gerências comerciais. Foi quando na época, os seus pares eram o Dionísio pela Grosseries e o Paulo Bellini pela Decalbe, né? Certo. Eu era gerente de contas. Nessa transição, com o trabalho que foi feito, você veio para a Palotina como gerente regional, e eu assumi Cascavel do teu ladinho ali, como par. Eu lembro. Mas não era o Cal ainda, né? Era o Cal já? Acho que era o Cal, era o Paulo Cal. Era o Paulo Cal. Né? O Jaloto, assim, ó.
Fala para mim alguma coisa assim que você lembra do tempo de semente de milho que você se orgulha pra cacete, cara. Para essa meninada que tá aqui trabalhando com semente de milho e tal, é algo que te marcou, cara. O que que você tem dessa lembrança do tempo de principalmente Cargill Sementes que você tanto trabalhou? Ou pode ser dentro do grupo Monsanto também, né? Só não vai falar de a G9010 que era uma teta para trabalhar com isso, né, cara? Fala um troço difícil, né? Eu acho que o principal ponto aqui que dá para deixar como mensagem, Goda, sementes é um troço meio apaixonante, né, para quem trabalha com sementes. Porque você vive um outro ser vivo e você tem uma felicidade e uma sorte de poder posicionar ele de maneira única, né? Cada híbrido, a gente conhece muito bem esse mercado, mas cada híbrido reage a uma situação climática, de solo, diferente. Então, você tem a chance de corrigir qualquer ponto do milho para ele poder produzir mais contra um competidor específico. E sementes é isso, é viver. Se você não estiver disposto a viver e conhecer esse produto para poder recomendar direito, poder ajudar o produtor nesse processo de conduzir a lavoura do plantio até a colheita, você não colhe o seu resultado. Acho que, ao mesmo tempo que ele é desafiador, porque você precisa gerar muito mais essa demanda, ele é muito gratificante, porque a hora que você acerta o posicionamento, né, você consegue fazer negócio que você não imaginava fazer. E eu lembro muito bem o que eu sofri com 901 e 956, contra o teu trio, né, 63, 72 e 69, e eu não tinha como posicionar. E eu comecei a entender o teu trabalho naquela época, que você tinha um caderninho com as plantadeiras dos seus clientes, com a engrenagem motriz e motora, que você podia recomendar por telefone a população disso. E eu aprendi com você, meu concorrente, velho, isso. Mas o dia que eu tive o híbrido, eu dei sorte, porque você saiu da Pioneer e foi vender aquele 20 XL221, que adoeceu, e eu caí no Brascalb. e eu tive o 909, cara. Então, o que eu precisava fazer, cara? Repetir, cara, exatamente o que eu estava vendo. Eu cansei como RT, cara, de sábado à tarde estar em casa ou no clube jogando bola, e eu via você puxando com a carretinha de balança, cara. E eu não entendia, eu falava, que esse louco às vezes está fazendo de sábado. Domingo, puxando com aquele teu Uno vermelho lá, quase arrebentando o carro, uma balança, cara, de colheita. E eu não tinha visão daquilo, daquele atendimento ao cliente, tá próximo e tal. O dia que você teve problema e eu aprendi a fazer o que você tinha com um milho bom, eu ganhei teus clientes, eu ganhei o Daci, eu ganhei os Formentini, eu ganhei os Butini, os Paludo. Por quê? Porque você tinha o produto, mas você estava prestando um serviço diferente. Então, semente é esse recado. Pô, Você quer ganhar do cliente? Vai para o campo, aprende primeiro sobre o seu produto, porque todo produto tem um posicionamento. O nosso de um não era ruim. Ele tinha um posicionamento específico. Você errou esse posicionamento, tchau. O que você fazia da concorrência? Mandava plantar o 63 ou 72 na melhor área, no melhor momento, nós ia para o final. Eu não entendia isso no começo. Que orgulho escutar isso aí, sabe, Jaloto? E eu também aprendi isso com os melhores da época, cara, que era a Pioneer. A Pioneer tinha muito, na média, né? Lógico, né, cara? Não posso falar que um cara da Pioneer, né, era melhor que um Enel, ou isso, aquilo, mas na média a cultura da Pioneer era uma cultura muito forte que nos ensinava esse tipo de coisa. Aprendi muita coisa na Pioneer, a qual eu sou muito grato. Mas eu também levei uns tombos meio bruto. Você sabe que a gente teve híbridos dentro da Monsanto, como a G9010, que permaneceu líder por 14 anos de mercado. Eu lembro que chegou um ano, Jaloto, não sei se você vai lembrar disso, a minha regional lá, com aquela turma lá, nós vendemos 310 mil sacos de milho. Cara, era milho pra caramba, cara. Aí fomos para Foz do Iguaçu, fizemos confraternização, só alegria, tudo aquilo. Entregamos, já tinha entregue mais de 200 mil sacos de semente de milho e veio uma seca, cara. E veio uma seca incrível que fez com que atrasasse o plantio de milho. Veio a chover de novo 15 e 20 de março. Naquele oeste do Paraná, 15 e 20 de março era muito sujeito a geada e eu tive a maior devolução de semente de milho, eu acho, da história da Monsanto naquela época. Então, a semente de milho, como se falou, é um ser vivo e às vezes a gente vai do céu ao inferno em pouco tempo. Então, 60 dias antes eu era o cara de maior faturamento do Brasil em semente de milho. 60 dias depois eu me tornei o cara de maior devolução, né? Então, são coisas que marcam a gente, né? Mas a gente vai aprendendo, vai calejando as costas, né? E vai, como os outros, vai seguindo em frente. E aí, Jaloto, você
passou por esse tempo e aí você foi, né, para um lado diferente do que eu fui na minha profissão, você foi para São Paulo. Que época foi isso que você foi trabalhar na Monsanto São Paulo? O que você foi fazer? Não, primeiro eu fiquei em Cascavel com teu pai, depois eu fui para Maringá, fiquei mais 3 anos com teu pai em Maringá, e fui para o Rio Grande do Sul, né? Ah, tu teve uma passagem no Rio Grande, né? Fiquei 3 anos no Rio Grande com o Zé, numa área de arroz, e olha que interessante, né? Usando os conceitos, né, Esgoto? A gente só tinha um hand-up, né? E a gente conseguiu, naquele momento, transformar a Monsanto como uma empresa parceira do IRGA, né? Porque a gente desenvolveu alguns manejos principalmente de grama boiadeira, dentro da fazenda, né? Então, não é só semente. Se você souber bem a vantagem do teu portfólio, estudar bem, você consegue tirar proveito, porque você vai posicionar ele de uma maneira correta. E mesmo com uma inteira Natanor, naquele momento, a gente explodiu em vendas de Transorb e tudo mais. E Entendi. aí eu fui para São Paulo em 2010 para ser líder de acesso ao mercado das 3 marcas de sementes do Brasil. Ligado a quem? Era marketing ligado a quem? Naquela época, a minha chefe era a Ana Silva Rezende, né? E o André Franco era o líder geral de marketing. Depois mudou para o Carlos Brito e o Rogério Biasotto. Certo. Biasotto também, Carlos Brito, figuraças, né? Pessoas que a gente também teve a oportunidade de aprender bastante, né? E aí eu tive uma passagem com você, Jaloto, que a gente trabalhou junto, que eu acho que foi um golaço que a gente marcou juntos, como LFZ e como Monsanto na época, que foi a introdução de um CRM. CRM esse na época que eu sentia uma necessidade muito grande nos treinamentos de vendas em se ter um CRM. Estamos falando aí de 2010, por aí, 2008, 2010 aí, né? E aí a gente achou, eu achei uma empresa em Cascavel, o Elto System, desenvolvemos um trabalho e a Monsanto comprou esse CRM que você foi o pai dele dentro da Monsanto, chamado Key1, né? Que a gente desenvolveu um trabalho muito grande lá dentro durante, sei lá, acho que 5, 6, 7 anos, né? Que foi trabalhado e uma ferramenta que me parece que agora há pouco tempo que acabou sendo descontinuada porque outras ferramentas entraram e tal, né? Como é que se viu esse lado nessa época aí, Joloto? Primeiro que, assim, a gestão de dados é uma das coisas mais importantes que existe numa empresa quando você olha do ponto de vista estratégico e tomada de ação, né? Então, assim, a gente tinha muita informação de sell-in no macro, mas pouca informação de sell-out. A gente tinha muita informação de tamanho de mercado geral por causa das pesquisas, mas sem detalhes de como ele ocorria, em que momento ele ocorria. E a gente tinha uma falta de conhecimento de como o canal colocava aquele teu produto no campo, né? Qual a efetividade dele. E o CRM e o Keyone ele possibilitou exatamente isso, né? Você poder capturar dado, trabalhar em cima desse dado para tomar de decisão. E tinha uma parceria que eu acho que foi o ponto-chave do sucesso no começo, que foi você devolvia para o canal uma ferramenta de gestão muito grande, né? E eu acho que a gente estava ensinando o pessoal muito em conceito de marketing, né? Cobertura, market share, customer value, ou seja, toda aquela questão dos pontos que você precisa analisar para entender a sua performance naquele mercado. E a gente conseguiu conectar 400 canais, né, Esgoda? Somando as 3 marcas de sementes, num projeto que o canal entregava para você o bem mais precioso dele, que era a informação do cliente, né? Isso. Naquela época, a lei de proteção de dados não é o que é hoje, então hoje seria muito mais difícil. E a gente se comprometeu, né, também, em nunca usar a ferramenta para penalizar nenhum canal. Era uma ferramenta de suporte à gestão. A gente apontava o vendedor que tinha performance, o vendedor que não tinha performance, dava treinamento para aquele vendedor. Então, a gente estava mudando a forma de gerir um canal, da indústria para o canal, e fazer com que esse canal gerisse ainda melhor a carteira que ele tinha, né? Quem éramos nós para ensinar uma Tec Agro, por exemplo, né? Mas mesmo a Tec Agro entendeu que aquilo é uma ferramenta de serviços muito grande. Então, eles entraram no projeto muito fortemente com a gente. Então, assim, eu acho que foi um Sabe, golaço, e hoje eu vejo assim, talvez hoje seja um dos pontos críticos ainda, Luana, porque assim, uma Nutri comprou um grande canal, uma AgroGarts, alguém, você perde essa continuidade do relacionamento. E o Key1 permitia você ter a história desse relacionamento com o teu cliente.
Então, era muito mais fácil você trocar um vendedor, tomar uma decisão, por exemplo, de comprar um canal, você teria muito mais dados para poder trabalhar e diminuir esse impacto da relação, né? Porque hoje uma questão, é transacional, mas ele também é relacional. Então, assim, era um projeto muito legal. Que com a lei de dados foi ficando mais difícil, a produção de dados foi ficando mais difícil. Uma empresa muito grande, com foco em outras coisas, por exemplo, intacta, e aí acaba colocando isso como segundo plano, né? Sabe, Jaloto, eu tenho assim o seguinte, eu acho que evoluímos, né, bastante aí, Brasil, em termos de CRM médio. Porque você chega hoje, porque hoje, Jaloto, eu estou embutido dentro do sistema de distribuição. Porque meus treinamentos e tal, eu vivo a distribuição no Brasil, cooperativa, revenda, venda direta do norte ao sul, eu tô dentro. Final de semana agora eu vou estar em Brasília, na outra semana eu estou lá no Rio Grande do Sul, então, direto. E o que que eu vejo? Eu pergunto pro cara assim, você tem CRM? Ele fala assim, tenho. Aí vem a resposta em seguida, mas não uso. Puta vida, cara. Se você tem e não usa, você não tem. E eu, assim, eu paro para pensar, eu digo, puxa, isso pode ser bom para mim, porque tem um monte de trabalho pela frente, mas eu fico um pouco frustrado, sabe? De saber que quando eu chego hoje num consultor da distribuição e eu falo para ele de custom share, ele não faz ideia do que eu estou falando. Isso é muito ruim, ainda. Então nós temos que evoluir muito ainda nisso aí. Isso no mercado do agronegócio, agricultura. Imagine no mercado do agronegócio, pecuária, que nós temos 154 milhões de hectares de pastagem no Brasil. Você imagine como é que está a revenda de pecuária, então. O quão longe está disso, né? Sabe, é um pouco frustrante, mas ao mesmo tempo é gratificante saber que também tem bastante trabalho pela frente, né? E a E tecnologia evoluiu muito, né, Esgoto? Você lembra que a gente fazia mapas, né? é, Georreferenciava as áreas por talhão, por problema, você tirava foto do problema, registrava. Isso poderia estar muito mais desenvolvido, conectando com as ferramentas de aplicação digital, spot spraying, drone, quer dizer, a tecnologia não parou. Nós, em algum momento, não soubemos dar continuidade aqui na Bayer. A Bayer, quando comprou o centro, acabou desligando. E as revendas que você falou, tem muito campo ainda de melhoria de gestão. Mas é cultural, né? É um problema cultural que a gente vai ter que romper uma hora. Quem olhar bem para esse dado, com certeza vai ter bons resultados. certo. E aí você acabou saindo na época da Monsanto e foi trabalhar na Bayer. O que que você foi fazer na Bayer, Jalô? Se é Eu Bayer fui é bom, né? Já diz o outro, né? O que que tu foi fazer na Bayer? Esgoda, eu tive uma oportunidade única, cara, de começar a trabalhar com. Na Bayer tinha um time chamado de Commercial Excellence, que era responsável por temas de excelência comercial, para acesso ao mercado, preço e campanha, CRM, e eu fiquei como GTM, Go to Market, para a América Latina. Ok. Então, o que acontecia? Pequenos países medianos, que não têm um recurso de contratar uma consultoria, porque, assim, cada país tem o seu OPEX, o recurso que ele tem para administrar e investir nos projetos. Muitas vezes não dá, não tem dinheiro, como no Brasil, para contratar uma Ernst Young, uma grande empresa, para fazer um projeto aqui de consultoria. Então, usava os consultores internos. Então, eu fiquei dentro desse time, conectado ao time global de estratégia, e eu ajudava os países a mudar o modelo de gestão de acesso ao mercado. Então, fiz projeto na Colômbia, com o Afonso Alba, no Peru, mexendo em toda a América Latina, na Argentina, no Chile, no México, e aí eu pude aprender um pouquinho mais dessa visão de acesso ao mercado, que é bem distinta, né, nesses países, de acordo com a cultura que eles têm para trabalhar. Eu acho que isso que você falou agora não tem preço, né, Jaloto? Você poder ter tido essa experiência de trabalhar com vários países desses aí, às vezes ao mesmo tempo até, né, enxergando tudo isso aí, é uma bagagem, uma experiência que você vai levar para o resto da vida que eu digo, não tem preço, né? Não tem preço, né? E sabe assim, Esgoda, que a gente olha às vezes, putz, eu preciso de uma experiência fora para aprender um pouco sobre a cultura, sobre a forma das pessoas trabalharem, sobre como é a relação entre as pessoas, não sei o quê. Não sei o quê. Às vezes a gente tem grandes experiências internas no Brasil e as pessoas não aproveitam. A gente é um país continental. Eu vou falar para você, a primeira, vou contar um caos aqui, você gosta de caos. Eu entrei no Rio Grande do Sul, foi ser gerente na área do arroz, a área mais tradicional do Rio Grande do Sul, né? Falando do gaúcho mesmo, né?
E eu fui para São Borja visitar, meu canal lá era Ciagro, né? Região da Então, campanha. mais campanha, mais para o lado oeste aqui, né? E os proprietários eram o Wilson e dois irmãos, o Carlito e o Carloto. E eu cheguei para fazer, eu era o quarto gerente que tinha vindo de São Paulo ou de outra região para gerenciar o Rio Grande do Sul. Eles estavam loucos, porque assim, não entendia a dinâmica deles. E aí eu cheguei e o Carlito e o Carloto falaram assim, cara, antes da gente começar a conversar, vamos dar uma volta com a gente. Me colocaram no carro, andaram uma manhã inteira por São Borja, cara, passando até no cemitério onde estava enterrado os três ex-presidentes do Brasil. O que ele queria dar mensagem para mim, cara? Velho, a gente é tudo igual, mas aqui tem algumas peculiaridades que você tem que estar aberto para entender diferenças culturais, diferença da maneira de tratar um cliente, diferente da maneira. Então, essa experiência cultural, ela não é só fora do país, ela pode ocorrer aqui. Em Bahia, Mato Grosso, não é a mesma coisa que o Paraná. Você conhece bem o Paraná, aquela região de Castorlanda ou de Marechal Rondon, cara. Você tem culturas diferentes. Não é a mesma forma de abordagem, né? Então, quando você vai para uma experiência internacional, você vai muito mais aberto, achando que isso realmente é o ponto de vantagem que você vai aprender. E eu tive essa vantagem realmente, cara. A idiosincrásia dos países é totalmente distinta. Só fala espanhol, o resto, cara, e o sotaque é diferente, né? É tudo diferente. Na Colômbia, pra você ter uma ideia, eu era chamado de Dom. Na Bolívia, você é chamado de engenheiro. Existe uma hierarquia formal que você tem que estar preparado para lidar com isso, né? E a forma que você acessa as pessoas, porque se você chegar lá querendo forçar, você não vai ganhar ninguém. Você Ou se acha aprende, assim, você ou se trabalhou, aprende, ou se não leva para frente um projeto. É muito você, diferente. você trabalhou um bom tempo na Argentina, né? Quantos anos você ficou na Argentina pela Bayer? Fiquei 5 anos. Desenvolvendo que tipo de trabalho? No primeiro momento, eu fiquei 1 ano e meio com excelência comercial, então eu era go-to-market Latam, morando no Brasil, e aí a Bayer mudou, fez uma estrutura regional na Argentina, com a mudança do cenário econômico na época, né, com o Macri chegando, e eu fui para lá cuidar de todos os pontos da comerciais, né, então preço, campanha, produto, tudo mais. Então eu fiquei 1 ano e pouquinho fazendo essa parte de estratégia, e aí eu assumi a presidência do Paraguai da Bolívia por 9 meses, porque a gente tinha comprado a Monsanto e na época não fazia sentido sair buscando profissionais, se ia ter uma integração, ia sobrar gente. Fiz parte do time de integração, chamado Integration Team, né, para identificar pontos, estrutura e tudo mais. E fiquei 3 anos como diretor de marketing do todo o Cono Sul, né, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Você acha é, que o acesso a esse agricultor, você falou, tirando o lado cultural, vamos falar mais no lado comercial, você acha que é muito diferente acessar um agricultor da Argentina, do Peru, da Bolívia, sei lá da onde, quando comparado com o agricultor brasileiro? Não, não. É, de acordo com cada característica de cultura, se é uma cultura mais intensiva, mais uma cultura de larga escala, você tem modelos diferentes, né? Você precisa de uma terceira, de um redistribuidor, então, se você pegar os países andinos, tem muito disso, né? Tem cadeias mais quebradas, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro nível de distribuição. Quando você pega a Colômbia, tem um misto, porque tem uma região de vale que tem cana e arroz muito, muito forte, então você tem o grande produtor e o pequeno produtor na montanha. Você vai para a Argentina, você tem um modelo muito mais cerrados, vamos falar assim, do que praticamente o resto do Brasil, né? Então, assim, as formas não tem um modelo que funciona para todos, né? Você tem que ir adaptando, né, Esgoto? Mas na Argentina a gente tem alguns modelos muito interessantes de gestão de canais, como a própria Bayer e a Monsanto tinham, que a gente tem o trabalho com grandes, mas a maior parte da carteira é feita com médios, que são um misto de um RC e de um canal. Então, por exemplo, o canal exclusivo da Bayer na Argentina, ele tem um SAP da Bayer, e ele fatura para o cliente com o SAP da Bayer. Então, por exemplo, eu vou faturar 1 litro de Roundup, eu faturo no SAP da Bayer. Eu vou faturar 1 litro de um produto que a Bayer não tem no portfólio, de fertilizante, eu faturo no meu SAP. O Entendi. que acontece com isso? São exclusivos, eles trabalham por comissão e não por margem.
A comissão, você seta os KPIs para pagar mais ou menos, então ele tem comissão por venda, por cobrança, por serviço logístico, uma série de outras coisas. Então, essa comissão ela é quebrada. Você tem um acesso à informação, porque você que está vendendo. Então, meu CRM da Bayer, se você quiser ver um sonho de trabalho, vai no CRM do Chile ou da Argentina, que você vai ver um trabalho sensacional de CRM, porque eu tenho dado do cliente, né? Porque eu preciso faturar para ele, o transacional é meu. Eu diluo muito meu risco de crédito, eu aumento em N, mas o tamanho desse N ele é muito menor. Então, se eu perder um agricultor que não me paga, é muito menor meu risco de crédito. Então, tem várias vantagens de modelos de serviço bem diferentes. Tanto que na Argentina, a gente tem o que a gente chama de one single phase, né? Que é o cara que vende CP e químico, e que a gente sabe que no mundo inteiro não funciona bem, às vezes, né? Mas lá a gente consegue, pelo modelo de acesso ao mercado, ter esse trabalho de RTV combinado. Tá, e o que que deu do Jaloto voltar para o Brasil? Me conte, o que que aconteceu? Qual foi essa tramóia que você veio parar de novo aqui na Bayer aí em Santo Amaro ou não? Santo Amaro, a Bayer? Tomara, aqui no Socorro. No Socorro, né? O que que deu, homem? Conta para mim. Não, eu fui num processo expatriado, né, Esgoda? A expatriação, ela tem regras, né? Então, depois de 3 anos, você pode renovar o teu contrato por mais 2 anos, então, até 5. Então, eu cheguei no máximo de período expatriado. Tinha oportunidade para ficar local, mas naquele momento, o lado financeiro da Argentina era inviável, né? Você receber em pesos, com aquela inflação, com aquela loucura, era inviável. E eu com filhos na faculdade, um lá e um aqui, né? Então, o Gabriel estava na Argentina, a Giovana estava fazendo faculdade aqui em São Paulo. Decidi voltar para São Paulo numa proposta para cuidar de estratégia, de portfólio de longo prazo, que é uma coisa que eu não tinha feito na minha carreira. Eu acho que a carreira, o profissional tem que buscar de crescer na horizontal e na vertical, né? Ou você cresce na horizontal para se tornar mais completo, ou você cresce na vertical para poder assumir mais responsabilidade e usar o que você aprendeu no passado, né? Então, nesses últimos 2 anos, eu estou tendo essa oportunidade de definir a estratégia de herbicidas da Bayer a longo prazo. Pô, que beleza, cara. Isso é fantástico, né? Porque aquilo que eu sempre digo, né? Você hoje é um cara experiente, né, Jaloto? Porque às vezes o cara tá 35 anos trabalhando como representante comercial. Perfeito, ele gosta disso, ele tá lá, não tem problema nenhum. Só que você vai dizer, ele tem 35 anos de experiência? Eu acho que não. Acho que ele tem alguns anos de experiência e muitos anos repetindo, fazendo a mesma coisa, mas que ele gosta. E no teu caso, a tua experiência é vasta, né? Porque você passou por inúmeros pontos e processos aí do dia a dia. Você está aí hoje pensando em portfólio, falando em herbicidas e do futuro, mas ao mesmo tempo, provavelmente, ou você pensa, ou alguém também está pensando, né, de como é que eu vou colocar, né, esse portfólio no mercado, o acesso, né? Como que você está vendo hoje, mexendo numa ferida aí, né? Como é que você está vendo, né? Hoje, esses grandes grupos que entraram aí, né? Que veio, né? Então a gente tem o Lavoura, a gente tem o Pátria, né? A gente, né? A AgroGalaxy, a gente tem Nutri e a gente vê notícia em cima de notícia que não estão indo bem. Na parte financeira, comercial, ou seja, o negócio não está dando certo. Como é que você está enxergando isso aí, cara? São movimentos, né, Esgoda? Eu acho que o movimento. Você é um cara que está sempre na Andave. No Enquanto Andave de 2014 ou 15, já se falava que ia vir uma Nutri para o Brasil, grandes grupos como a canadense, da Nutri, tinha a recomendação dele que as revendas começassem a entender como se juntar pequenas e medianas revendas para fazer frente a esses grandes grupos, né? Era uma tendência que a gente sabia que ia vir. O problema é que ele virou um jogo de war. Sabe o jogo de war que você vai dominando os países, né, com as bolinhas? Cada um queria pôr mais bolinha nas suas regiões. Eu acho que houve uma expansão muito rápida e sem consolidação. E quando eu falo consolidação, é aquela questão da confiança do agricultor, né? Não adianta você querer trocar, o transacional ele troca, não é o problema do transacional. A relação de confiança que muda. Eu não vou citar nome aqui para não falar qual que é o grupo, mas eu fui visitar uma região e o agricultor falou para mim assim, cara, o fulano é padrinho do meu filho. A mulher dele era a financeira da empresa. O irmão era o cara não sei o quê. A gente conhece, a gente fazia o churrasco no fim de semana. Essa relação de confiança eu não tenho. Eu tenho a relação transacional.
E aí que as empresas, acho que a aceleração não deu profundidade para se mostrar quem eles eram. Né? Todos eles têm um projeto de assistência técnica, de segmentação de cliente, de suporte, de serviço, está tudo muito bem feito no papel. Mas quando você coloca para implementar isso e para dar profundidade, não deu tempo de provar que esse modelo era o melhor modelo. Então, você foi expandido sem trazer confiança, sem trazer comprometimento, sem trazer cumplicidade do agricultor contigo. E a gente sabe que esse negócio ainda é muito emocional no agro. Né? Tá tendo câmbio geracional, que o moleque é mais transacional, compra na internet e tal. Tem, claro que tem. Vai aumentar? Vai aumentar. Mas grande parte dessa parcela é a geração nossa, de 50, 45, 55, que está liderando os negócios. Essa geração ainda é parte transacional e parte emocional. E aí, velho, eu vou pagar você, que é um cara novo transacional, ou vou pagar outro cara aqui do meu lado, que eu tenho relação pessoal? Eu vou primeiro aqui. Então, começou a dar problema de fluxo de caixa, né? Estimação de volumes de compra, de inventário gigantes. Não, eu vou crescer, eu vou abrir 4, 5 lojas por ano, eu preciso de volume, compras, que geraram estoques desnecessários no sistema de distribuição, que hoje ainda estão impactando financeiramente esses canais. Fluxo de caixa, com certeza, se você não balanceia as duas coisas, vai ter problema de fluxo de caixa. E aí você vê um momento de enxugar um pouco, né? Você acha que tem alguma coisa a ver quando alguns falam, que eu escutei o seguinte, esses grandes grupos trouxeram, né, líderes também de multinacionais que estavam acostumados a gerenciar com muito mais dinheiro do que tem que gerenciar uma revenda com a margem muito mais apertada? Você acha que isso influenciou um pouco também? Eu acho que quando você tem o poder da decisão, se você não tiver uma forma de medir essas coisas, você vai soltando, né? Então, por exemplo, vamos falar a minha praia, herbicida agora, né? Cara, 90% do mercado de soja é pós-patente. Desse 90% de pós-patente, você deve falar uns 60% do todo é produto de larga escala. Glifosato, glufosinato, cletodin, 2,4-D. Cara, tá todo mundo. Então, qual é o jogo que você tem que fazer para atender esse grupo de clientes com uma certa autonomia para fazer o brick? Você sabe que é transacional, é rápido, mas qual é o portfólio que você vai levar agregado, cara? Porque se você for vender só o que é fácil de vender, fica difícil. E se você não souber vender bem colocado um produto de valor, você não faz a tua média de preço. Né? A revenda tem outra possibilidade, ela pode fazer com fertilizante, ela pode fazer com sementes, ela pode fazer um mix. Mas tem muita coisa hoje, Guda, boa, de boa rentabilidade, que demanda trabalho no químico. E tem bons exemplos de gente fazendo um bom trabalho de químicos em câmbio, gerando demanda. Essa está passando mais tranquilo. Aqui que se focar só no transacional, com a margem muito baixa, Guda, vai ser É difícil. complicado. Sabe, Jaloto, eu conversei aqui também no canal LFZ, com o Ricardo Pérez. Ricardo Pérez é o líder Sinap da Syngenta, que toca hoje 45 lojas da Syngenta e hoje já está com 4 revendas que a Syngenta comprou e está expandindo isso. Eu sei que a Bayer tem uma loja lá em Rio Verde, não sei se já tem mais, como é que está isso? Como é que você enxerga a loja da fábrica? Eu acho que ela pode, vamos lá, acesso ao mercado tem uma máxima, né, Luana? Você tem que ter o máximo de ferramentas de acesso possível para trabalhar. Então, ela passa pela cooperativa no Sul, ela passa pela venda direta, ela passa por uma boa distribuição que vai gerar demanda para você, ela passa pela revenda de cobertura diária. De repente, ela não é o mais alinhado na filosofia de trabalho contigo, mas ela é necessária porque você não tem acesso àquele ponto. Então, cada uma está adotando uma estratégia. A loja da Bayer é uma loja conceito para entender as tecnologias da Bayer, numa região onde a gente não tem distribuidor. Né? Os grupos ficou comprados, você ficou sem ninguém. Então, é uma loja conceito para potencializar a venda direta para os agricultores. Então, é uma loja que o agricultor tem um contato com o portfólio e a tecnologia Bayer, inclusive com o digital. É em Rio Assim, Verde, né? Rio Verde. E está funcionando, Jaloto? Está funcionando, nesse conceito ela está funcionando. Né? Porque, assim, é muito difícil, você precisa de um ponto físico, cara, para passar essa troca com o agricultor. E a loja tem esse conceito. Quando você vai para a Singenta, lá atrás ela já tinha adotado algumas lojas. Ela começou comprando no Rio Grande do Sul. A primeira tua agro foi no Rio Grande do Sul. Né?
Uma região que ela ficou sem, ela ficou descoberta de distribuição, né? Uma região de transição entre Santa Maria e São Gabriel ali, numa região de transição. Ela foi nesse foco, eu vou cobrir onde eu não tenho quem desenvolver, né? E ela já está bem mais adiantada que as outras. Eu acho que vai ter espaço, eu acho que a estratégia é interessante, eu acho que mesmo a Bayer tem espaço para algumas regiões que a gente não tem cobertura, tem novas fronteiras agrícolas que nem sempre é viável você levar um canal, porque serão grandes produtores, então você precisa ter a experiência, mas você pode faturar direto, né? Entendi. Eu sempre brinco aqui, por que não trazer o modelo da Argentina para o Brasil, que é a revenda comissionada, né? Eu acho que tem espaço também, franquia. Então, assim, no agro a gente tem que estar aberto para outras oportunidades. Vai ter o mercado de marketplace, né? Que vai ser o transacional via digital. Então, você tem que ter todas as cartas na mão para escolher qual jogar em determinada configuração de região. Eu acho que isso é o mais bacana da estratégia de acesso ao mercado. Entendi. Queria mexer num outro ponto contigo, porque você viveu isso na carne, vive hoje, você foi um RC de sementes e hoje você é um cara que pensa em portfólio de herbicidas, químicos e já trabalhou com os dois. E nós vivemos fases nas empresas, inclusive no Grupo Monsanto, onde a gente tinha um RTV no campo trabalhando químico e semente, depois separa, trabalha só semente, o outro trabalha só químico. Hoje na Bayer você tem um time de químico, um time de sementes, você vê empresas que até o ano passado estavam juntos, estão separando. O que você acha disso? Dá para trabalhar os dois com o mesmo time ou tem que ser separado no caso de fornecedor, tá? De semente e químico? Tem que ter time separado, na tua opinião? Pergunta, te botei numa sinuca de bico aí, né? Não, cara. Sabe que é bem legal, sabe? E assim, eu vou ter que usar o jargão, depende. De agrônomo. Por quê? Não, e sabe por que eu vou ter que usar isso? Eu montei o modelo de acesso ao mercado da Argentina, agora da integração, com um RTV vendendo químicos e sementes. Mas o meu modelo me possibilita, porque eu tenho um canal exclusivo, porque eu tenho o canal recebendo comissão para fazer a geração de demanda. Então, assim, eu tenho uma estrutura para isso. Tá? No Brasil, a gente tem o time de Key Accounts, que também tem uma estrutura de serviço que possibilita. Então, o meu Key Account vende sementes e vende CP. Né? Agora, se eu vou para um mercado mais pulverizado, mais distribuição, às vezes não é tão simples assim, porque eu tenho características diferentes. Eu tenho um mercado, que é esse que eu falei para você, de pós-patente, que ele é transacional. Se o cara não estiver no telefone fazendo brick, entendendo como é que está a cotação de um produto, da concorrente, glifosato, eu gerencio glifosato aqui na Baia. Que loucura esse ano, né? Então, assim, tá todo mundo, o que eu faço? Eu espero no avanço na negociação, preço caiu na China. É um mundo diferente. Se esse cara investir o tempo dele, às vezes, numa geração de demanda de glifosato, ele não vai vender. Esse cara não teria tempo para ir para o campo, fazer aquele trabalho de lado a lado, colheita, regular a plantadeira, soltar, checar a adubação, olhar se está na hora de soltar uma atrazina, se está na hora de fazer um fungicida. Ele não vai ter tempo de fazer, não dá. Então, se você tem um portfólio muito transacional, você tem que ter duas equipes. Agora, se eu estou dentro do canal... Químico hoje da Monsanto, da Bayer, ele é bastante transacional, né? Ainda. Apesar Não, que tem ele muita coisa que precisa do cara, né? Se você pegar fungicidas prêmio, a gente é líder no mercado. Se pegar não é tão transacional assim. Os produtos de cana. Bom, o melhor time que a gente tem hoje de fazer um trabalho de química dentro da Bayer, hoje é o time de cana, cara. Porque eu tenho um portfólio que eu preciso posicionar a campo. E o time aprendeu isso. Então, assim, se você for qualquer grande usina, qualquer grande produtor, ele conhece o portfólio segmentado e em posicionamento correto, para tirar o melhor daquele portfólio. CP vai precisar passar por isso. Se eu quiser vender produto de valor agregado, Guda, vai ter que passar por isso. Agora, só para a turma aí, Jaloto, explica o que é o CP que você fala aí, senão nós vamos ficar perdidos. É o Crop Protection, né? Time de químicos. Time de químico, Crop Protection, né? Porque às vezes fala CP, a gurizada não vai entender aí. Se eu der a meta para o RTV hoje e não derivar comportamento, que eu acho que é um pouco que você talvez queira explorar lá para frente, o RTV de química ele tem que derivar comportamento. A liderança de química tem que derivar comportamento, né? Ele vai vender os blockbusters, cara. Ele vai vender o Fox, ele vai vender o Roundup, ele vai vender o Curbix, ele vai se livrar, porque ele tem uma meta em dólar, o mais rápido possível, dentro das cotações, e ele não vai fazer nem o trabalho de geração de demanda de algum portfólio complementar, que é interessante,
e nem fazer o transacional do dia a dia, que é aquele batidão, bem feito. Então, assim, é derivar comportamento, senão você perde o foco e não entrega o que você precisa entregar. Ok. Jaloto, nós estamos Escutei aqui o com nosso amigo Rodrigo falando de rotina e ritual. rituais. Né? Interessante isso. Eu estou adotando para isso. Estou devendo várias pedras, eu Excelente. devo para o Rodrigo Gutierrez, mas essa de rotinas e rituais é uma que eu estou levando comigo aí para o meu dia a dia aí. Só não venha me cobrar royalties, tá, Gutierrez? Né? Mas eu queria mexer num negócio com você, Jaloto, que é o boom do momento. O boom do momento na agricultura chama-se biológicos, né? Como é que está a Bayer no segmento biológicos? Porque a gente vê até herbicidas biológicos com efeito de herbicida vindo para o mercado, né? Como é que você está enxergando isso, cara? É uma pedra grande, é uma pedra grande. A gente tem que entender onde o portfólio complementa. E assim, a agricultura vai caminhar para produtos, talvez não biológicos, mas um pouco mais amigos do meio ambiente, né? A agricultura, ela precisa passar por um processo. A Europa coloca muita restrição em produto hoje. Então, assim, principalmente pela Europa, né? E tem os que eles chamam de Green Deal lá, que proíbe um ativo de ser comercializado ou você importar um produto onde na origem foi utilizado esse produto, esse portfólio. Biológico, desculpe, é uma saída importante. Então, por essa, principalmente por frutas, vegetais, esse mercado europeu, a Bayer está investindo, mas a gente está investindo em desenvolvimento próprio, a gente não comprou nada. A gente já teve uma linha aqui no Brasil, na Argentina. Olha como isso é cíclico as coisas. A Bayer comprou na Argentina, a Bioagro, trouxe para o Brasil, vendeu de novo, e saiu do negócio, e agora vai precisar entrar de novo no negócio. Então, é um negócio cíclico que, se você não entrar bem estruturado, você se perde no meio. E é muito investimento, não é tão simples assim. Tem muito biológico que o produtor consegue multiplicar esse produto para usar depois, né? Então, ele tem que entender a consequência disso lá na frente. Né? Então, Não não é fácil você consigo. colocar dinheiro num negócio que... A É, gente tem um produto chamado Serenate, que é um produto espetacular. O produtor vai lá e faz uma cópia e usa de novo na própria... Como é que a gente gerencia tudo isso, né? eu fui visitar uma grande empresa, vou evitar de falar o nome, né? Uma grande empresa de biológicos no Brasil, talvez a maior. E a hora que eu vi aquela fábrica lá, eu fiquei abismado, né? Com o controle de qualidade que tem lá dentro para que você não tenha contaminações e esse tipo de coisa e tal. E aí você vê o agricultor falando em fazer biológico no sítio, cara, na lavoura. Então é um contrassenso, né? Que não vejo muito futuro nisso, mas em todo caso, né, em fazer biológicos em casa, né? Mas no uso do biológicos eu acredito bastante nisso, né? Tanto é que está evoluindo do jeito que está evoluindo. Sem dúvida. Jaloto, eu queria, assim, normalmente eu trabalho com 1 hora de bate-papo, que nós estamos chegando lá, e eu acho que eu queria que você desse um recado, e normalmente eu peço um recado para o pessoal, assim, dá um recado aí para aquele menino, para aquela menina que está começando, que está indo para o campo, que está isso, aquilo e tal, mais no sentido do que fazer no trabalho. E você, eu acho que você pode agregar bastante, né? Com principalmente aqueles que hoje estão trabalhando, né, em empresas que têm aí um fluxo, né, ascendente para você buscar outras posições dentro das companhias, normalmente fornecedores, né, RTVs, ATs de fornecedores, sejam nacionais ou multinacionais. Você que passou por tantas funções, cara, no agro, nesses 30 e poucos anos de mercado aí, né? 30 anos de mercado? Final do ano, dezembro. Olha aí, 30 anos de mercado. O que que você deixaria de recado para ele? Porque você foi para a Argentina, porque você largou por muito tempo sua família, porque você largou muita coisa, você deixou muita coisa para trás aqui no Brasil, foi em busca de outros desafios profissionais, deixando até um pouco da família, vamos dizer, um pouco de lado, né? Que isso faz parte do nosso negócio. Qual é o recado que você dá para esse que está começando agora e que pensa como você, talvez daqui a 30 anos, ser um Luciano Jalotto com tanta experiência naquilo que você faz hoje que talvez ele gostaria de fazer? Qual é o recado, cara? Puxa, Esgoda, tem tantos, cara, dá para fazer uma série de linhas. Podemos nessa, Nessa nessa linha? linha de trabalho aí, mas vamos lá, Ah, prioridades, eu acho, não, né? primeiro assim, Esgoda, esteja aberto para aprender.
Cara, você não vai longe se você não estiver disposto a aprender, cara. E aprender, assim, não é ser o senhor da razão, sabe? É ter conteúdo, cara. É conhecer com profundidade os temas para você poder usá-los de uma maneira interessante para frente. As pessoas às vezes acham que aprender, cheguei aqui, eu entrei nessa região, aprendi, tchau, vou embora. Não, cara, a aprendizagem faz parte. Você entender o problema, a situação, você sugerir uma proposta, implementar essa proposta e colher um resultado. Tem que maturar. As pessoas hoje estão muito aceleradas no processo de querer mover na carreira sem deixar um legado, sem deixar uma coisa que seja palpável do seu aprendizado. Né? Então, eu falo, eu não estava pronto para deixar de ser RTV até o dia que eu virei agente. Eu fui entender aonde eu punha meu dinheiro, como é que eu marcava visita, que não tinha almoço de graça, que eu tinha que vender, que eu tinha que colher, que não tinha sábado e domingo, porque se eu colhesse bem no sábado e domingo, eu vendia ano que vem e ganhava meu dinheiro. Então, assim, você tem que ter essa maturidade. E me levou 4 anos. Né? Então, acho que assim, o ponto é, esteja aberto para aprender, né? E arrisque nessa aprendizagem. Por exemplo, tem um problema, fale para o seu chefe o problema e leve uma solução para ele. Qual que você analisou de solução? Leve para ele, cara. Vê, ó, isso aqui está certo? Daria certo? Faz sentido? Senão você não arrisca, senão você é um executor. E a gente precisa de gente que pense em alternativas, em soluções. O maior problema que a gente passa é 70% do tempo com o líder resolvendo um problema que foi criado lá embaixo, cara. Me traz uma solução, eu vou adorar uma pessoa que me traz uma solução. Então, esse é um ponto, aprendizagem, sabe? O segundo ponto é assim, Esgoto, não tem profissional que se desenvolva sozinho. E eu aprendi isso tarde na minha vida. Tem muita gente ao seu lado que está afim de te ajudar e que pode te ajudar, independente de interesses. Então, assim, quem é o teu, vamos falar, coaching em cada momento da tua vida? Cara, quando você é RTV, pode ser o teu supervisor, o teu gerente. Mas quando você assume uma posição um pouco mais, você tem que ter um pouco mais de amplitude. Outras pessoas, você tem que consultar outras pessoas, a opinião das outras pessoas. Mostrar o que você está fazendo e escutar dela se está indo no caminho certo ou errado. Testar modelos, ser desafiado. Só uma pessoa te suportando na tua carreira vai fazer isso. Tem profissionais externos, tem profissionais internos. Né? Eu sou sincero, eu não usei muito bem isso. Eu fui usar isso muito tarde. Né? Outro ponto é criar uma rede de relacionamento muito bem estruturada. Não é o puxa-saco. O puxa-saco ele é desprezível, cara, em qualquer lugar. Mas se você não tiver uma rede de contatos produtiva, que você possa se mostrar e possa aprender, isso vai nessa parceria te levando para outros pontos, não vai. A relação nas empresas ela é uma matriz, ela é uma rede. Você tem que saber entender como você navega nessa matriz, para você ir fazendo as conexões que vão te levar em determinado lugar. E cuidado com querer acelerar essas relações. Relações assim, elas são relações de confiança e depois de conquistadas, são de longo prazo. Olha o network que você tem, Esgona. Não foi conquistado em 1, 2 anos, velho. Demorou pra caramba. Então, assim, essas pessoas têm que ter essa maturidade de entender e ter esse suporte. E o outro ponto é não deixe ninguém guiar a tua carreira. Eu deixei me guiar muito tempo na minha carreira. Hoje eu pulso meus passos. Por que, Esgoda? Porque, assim, às vezes a empresa te vê por um caminho que ele é fazer mais, do mesmo, a forma mais efetiva e melhor. Né? O vertical. Assim. Mas às vezes você precisa ter amplitude. Então, eu saí de vendas, fui para marketing, saí de marketing, fui para excelência comercial, saí de comercial, fui para estratégia. Hoje eu tenho portfólio. Eu tenho certeza, assim, talvez eu não seja o melhor dos profissionais do agro do Brasil, mas vou falar para você que eu tive experiências que me agregam para poder colaborar em qualquer lugar. Né? Então, assim, porque eu fui mudando minha carreira. Vai para a Argentina, eu quero ir para a Argentina, eu quero ser expatriado. A Argentina Bayer tinha essa cadeira de expatriação, e eu falava para o meu chefe, cara, eu adoraria ser expatriado para a Argentina. Puta país legal para conhecer, para trabalhar, para entender. Cara, cuidado, você pede, você pode ser atendido, aquela história. Mas eu fui pedindo. Né? Quando eu voltei para o Brasil, cara, ó, você tem era janeiro, eu falei com meu chefe, falou, até outubro a gente tem que achar uma posição para você. Eu falei, eu quero uma posição assim, 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 que agregue no meu desenvolvimento, senão eu não volto. Né? E eu fui fazer portfólio que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, acho que são esses pontos, sabe, Esgoto? Esteja aberto para aprender, sabe? E agora vem a pergunta mais difícil. Para onde você vai, o próximo passo?
Ai, 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 essa é complicada. Você é sócio da LFZ Consultoria e vou fazer consultoria em outras áreas que você Vem não está. comigo, porque o agro não para. E gente boa com essa experiência, com certeza, sempre nós temos um lugar aqui para trabalhar. Só que é o seguinte, bicho velho. Aqui nós levantamos às 5 da manhã. Hoje foi às 5 da manhã. Amanhã de novo é às 5 da manhã. O cara vai ficando Eu meio envelhecido, Jaloto. Velho nunca. Envelhecido, o velho dorme. O envelhecido dorme cedo e acorda cedo. fui fazer um projeto, contar uma história, fazer um projeto de acesso ao mercado na Colômbia, revisar tudo. Cheguei lá, o presidente, quem que era, o nosso amigo Alfonso Alba. Ah, Cara, no que nós fizemos, no que nós aprontamos com aqueles colombianos, pobre coitado, cara, a gente tinha reunião de projeto às 6:30 da manhã, sexta-feira, das 6:30 da manhã às 6 da tarde. Aí acabava, fechava o projeto, segunda, terça, quarta e quinta fazia os processos, mexer o que mexer, sexta-feira, 6:30 da manhã na Bayer, para apresentar as evoluções do projeto. Nós deixamos os caras quase loucos, daquela geração não é fácil. Alfonso Alba, uma figura. Vou contar uma Ah, traz passagem. ele no teu canal, cara. Traz ele no teu canal. Vou trazer aonde está Alfonso Alba hoje? Olha que loucura, cara. Ele é o presidente da China. Na Bayer, na Da China. Bayer. E ele é um cara que tem uma Depois você vai me vivência. passar o contato para ele, eu vou passar essa entrevista nossa, porque eu tenho uma passagem com ele que para entrar na Cargill, o Paulo Cal falou para mim, vai lá e faz uma entrevista com Alfonso Alba, né? É um espanhol que estará lá em Foz do Iguaçu, em férias, está num hotel lá e vai. E lá foi o Esgoda para fazer entrevista com o Alfonso Alba. Cheguei naquele hotel lá, um hotelzão e tal, sentei, fiquei esperando e olhava cada um que entrava. Acho que é esse, não, acho que é aquele, não conhecia, né? Daqui a pouco entrou, né, um cara meio magrão, de bermuda, chinelo. Aí o cara da portaria apontou, falei, puta, é ele, né? Apontou para mim. Aí veio, ô, Esgoda, vamos conversar e tal, e ele me entrevistou. Jaloto, ele me entrevistou por 1 hora. Em um determinado momento, ele fez aquela pergunta com um portunhol que ele tinha na época, né? Esgoda, quanto tempo acha que eu preciso para entender se tu serve para a posição, né? Que era uma posição de gerente regional. Nós falamos por 1 hora, né? Na hora, né? Eu disse, olha, moço, eu acredito que 1 hora é um tempo, né? Não, eu preciso apenas 5 minutos. O restante é só, né? Complemento. Guardei isso, né? Ele disse para mim que ele precisava de 5 minutos de conversa comigo para entender se eu daria certo na posição. Então, Alfonso Alba, um grande abraço para você, sucesso. Vou mandar essa nossa entrevista para você aí na China. Um abraço, meu amigo. Eu mando, Jaloto, mando o link para você entrar em contato com ele. beleza. Jaloto, deixa seu recado final. Gostaria de agradecer a você aí pela essa oportunidade. Foi um bate-papo muito legal, muito descontraído, como a grande maioria dos bate-papos que eu tenho aqui no Agro Canal LFZ Consultoria. Seu recado final para a gente encerrar. Primeiro, de novo, obrigado por dividir esse momento contigo. É bacana que a gente revive tanta coisa, né, Esgoto? Tinha mais uma série de anedotas, mas acho que elas são limitadas pelo horário. E eu acredito realmente no que eu acabei de falar, desses 4, 5 pontos que as pessoas têm que fazer para cuidar das carreiras, sabe, Esgoto? Se eu começasse a minha primeira experiência de gestor fazendo exatamente o que eu aprendi do meu primeiro gerente, ele era muito mais relacional, era uma outra geração, né? O seu Soares, que é um puta cara e sim, sensacional, devo muito para ele. Mas ele era muito mais relacional, né? A gente não tinha essa questão do detalhe, de entender, de buscar melhorar o processo, melhorar a análise, a ação coordenada, estruturada. Então, e assim é tudo na vida, né? Então, assim, para os teus novos aí que estão te seguindo, aprenda e capture os pontos positivos de cada uma das pessoas que você tem a oportunidade de dividir momentos importantes. Seja numa negociação, seja numa visita, seja numa seleção, seja aonde for. Essas pessoas vão fazer o seu profissional do futuro, né? Então, eu acho que eu sou um misto hoje de muitas pessoas, sou um pouco misto do que eu aprendi contigo, daquela visão de foco no cliente, sou um pouco da tua visão naquela situação que nós tivemos que fechar o pau por causa dos preços de 90-10, né? É como se portar e como desafiar o status quo. Aquela vez a gente desafiou muita gente pesada, né? E eu acho que é assim que eu fui construindo um pouquinho do Luciano. E eu acho que é aqueles 4 pontos que eu comentei ali, sabe, de aprendizagem,
exercitar, ter um coaching, fazer networking produtivo. Acho que essa é a mensagem. O agro tem muita oportunidade, e quem se forma no agro é interessante, que é assumir posições em outras empresas, né? Porque gerencia complexidade muito grande aqui no agro. Então, quem está no agro está num bom caminho, esse é o nosso negócio, é apaixonante, e espero poder ter mais uns aninhos aí para continuar aprendendo. Tamo junto, nós vamos até morrer, que nem diz o outro, espero que isso demore. Muito obrigado, Jalotto. Estivemos aqui hoje no Agro Canal LFZ Consultoria com o Luciano Jalotto. A chamada que eu vou colocar para essa entrevista dele é experiência com esse cara aqui. Vem comigo, né, Jalotto? Então, muito obrigado, pessoal. Deixa o teu joinha aí no meu canal do YouTube, te inscreva no YouTube, no Spotify, na quinta-feira com o Esgoda. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Até a próxima entrevista. Um abraço, pessoal.